Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, apresentador do projeto Conto de Aruanda. Nós vamos para o nosso 9º episódio, em que daremos seguimento ao tema que havíamos tratado no podcast anterior, chamado Deus e Sentido Íntimo. Como dito no programa anterior, nós dividimos esse tema em duas partes. Na primeira nós tratamos basicamente a respeito dos significados de Deus, como ele é visto na Umbanda, como a divindade se manifesta e é compreendida nas suas expressões dentro do universo umbandista. E fizemos uma ponte, quando trouxemos a ideia das relações parentais, citando Jesus, quando Jesus afirma, Deus como sendo um pai, e também de maneira mais peculiar ao universo da Umbanda, quando falamos das relações do pai e da mãe, que nós temos dentro da Umbanda, o pai de cabeça, a mãe de cabeça, o pai e a mãe de santo, enfim, essas relações parentais. E a ideia agora, nesse segundo episódio, que nós vamos dar continuidade, é falarmos do ponto de vista da nossa construção emocional, nossa construção psicológica a respeito dessas figuras parentais e como que a nossa maturidade emocional está diretamente relacionada ao grau, vamos dizer assim, de consciência que a gente vai viver do ponto de vista do sagrado, das relações espirituais. Como que a composição emocional que nós estabelecemos acerca do símbolo do pai e da mãe está perene, totalmente pertinente nessa relação. Qual é o tipo de profundidade que nós vamos alcançar nessa relação do pai e da mãe sagrados, partindo do ponto de vista da construção mais primordial da nossa estrutura psicológica, Isso tem tudo a ver com o tamanho da imersão que nós vamos poder desenvolver na nossa experiência espiritual. Lembrando que o objetivo aqui do nosso trabalho não é falar de temas básicos da cultura umbandista, Então, sempre lembrando isso, a gente não vai falar aqui de, por exemplo, qual que é o significado de uma roupa de santo, para que precisa tomar um banho de erva, para que precisa usar uma guia, se a guia você usa só no trabalho, pode usar dentro de casa, como é que trabalha com uma entidade dessa ou daquela forma. Isso não faz parte do nosso propósito aqui do trabalho, A gente respeita, sabe que isso tudo são questões, são dúvidas, São conhecimentos rotineiros, Aqueles que frequentam uma casa de Umbanda, Principalmente para aqueles que trabalham na casa, Mas a gente aqui procura ir por um outro caminho, que é a questão do significado disso. É procurar entender a vivência religiosa do ponto de vista do seu significado mais subjetivo e mais profundo, que é o que de fato estabelece e possibilita na caminhada existencial de cada um sustento, uma consolidação interior e ética para que a pessoa continue seguindo e se aprofundando, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mais interno que a pessoa possa ter. Esse é o grande pilar, vamos dizer assim, que sustenta uma pessoa dentro de uma religião, Enquanto a vivência dessa pessoa se restringe a um deslumbramento ou algum apego a questões que são mais exteriores, que são mais de culto e ritualismo, dificilmente essa pessoa caminha durante um longo tempo dentro de uma religião, a não ser que ela encontre justamente esses significados que são mais internos, que são mais subjetivos. Então é isso que a gente procura seguir aqui no nosso trabalho. Lembrando também que os áudios estão disponíveis, tanto no YouTube quanto no Google Drive, então a pessoa também pode
fazer o download lá para ouvir também offline, caso queira. Para a gente dar continuidade, então, ao que a gente havia proposto, falando da ponte, né, dessa questão mais subjetiva, né, da construção da figura do pai e da mãe, né, essa relação parental de cunho emocional que a gente constrói interiormente, né. Antes disso, eu quero lembrar uma frase de um teólogo chamado Henry Nouwen, em que ele fala o seguinte a respeito da religião, né, mais especificamente ele vai falar, ele diz o seguinte, que uma religião madura ela é capaz de dar sentido à vida, de dar direção e revelar uma meta, criando uma tarefa a ser realizada. Isso é uma reflexão que de cara a gente precisa estabelecer, né? Como umbandistas, a gente deve pensar isso, né? A Umbanda é uma religião madura? O quão madura essa religião é? Será que ela é capaz de nos dar um sentido à vida, nos revelar uma meta e nos propor uma tarefa que a gente deva realizar ao longo da nossa jornada existencial? Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer, até mesmo para entendermos qual é o grau também de maturidade com o qual a gente nos relaciona com essa religião, né? Isso é importante a gente deixar claro nas nossas reflexões, né? Nos nossos pensamentos. Por quê? Porque o nosso amadurecimento emocional ele está totalmente ligado ao crescimento espiritual. Ele é a ponte pela qual, vamos dizer assim, a nossa espiritualidade, né? A nossa relação com o sagrado, com o mundo espiritual, é por onde ela se enriquece, é por meio da qual ela se expressa. Principalmente na construção de sentidos internos, né, a nós. Aqueles que vão justamente nos dar essa força para prosseguirmos, né, de maneira saudável, vivendo de maneira saudável a nossa existência. E isso é uma questão do seguinte, de que na nossa construção mais infantil, vamos dizer assim, quando nós estamos no início da nossa encarnação, né, nós fazemos esse processo toda vez que a gente encarna na Terra, né, nós precisamos construir, né, a gente sabe que a criança, quando ela nasce, ela vai passar por um processo que é a psicanálise, enfim, as escolas da psicologia já conhecem, que é um processo de desenvolvimento psicológico, de construção de determinadas estruturas psíquicas que são fundamentais para a sua saúde, para a construção do ego, né, essa criança vai passar, e uma série de outras instâncias aí, né, psíquicas que a criança precisa desenvolver. Nós passamos por isso, né, quando éramos crianças, né? E uma questão muito predominante, né, da necessidade infantil é justamente essa necessidade de se criar essa relação simbólica parental com a figura do pai e da mãe. Isso é independente do ponto de vista se essa criança está sendo criada por um casal heterossexual ou homossexual. Isso já precisa também deixar claro desde agora, né? Porque isso é uma estrutura interior ao indivíduo, não depende tanto das figuras que vão exercer esse papel do ponto de vista exterior, né? Isso é da estrutura interior da criança, da nossa estrutura interior. Pode ser um casal homossexual ou pode ser, por exemplo, pais adotivos, enfim. Alguém vai exercer alguma dessas duas funções, né? A da maternagem e a outra da figura simbólica do pai. E a criança, ela tem uma necessidade fundamental do ponto de vista psicológico, que é a de conservar em si um sentimento predominantemente de proteção e de abrigo. A criança ela necessita para sua saúde ter esse sentido de acolhimento e de proteção para que ela possa ter o seu desenvolvimento psíquico desenvolvido de maneira plena, vamos dizer assim, né? Agora, o que acontece? Muitas vezes, Freud, inclusive, vai dizer isso, né? Freud diz que a nossa relação com a religião, né? E a nossa relação com Deus, ela é eminentemente neurótica, pelo fato de que, segundo Freud entendia, as pessoas que se ligam ao sentimento religioso seriam justamente aquelas que, não sendo capazes de superar essa necessidade de ter sempre, né, ter constantemente um sentimento de proteção e de abrigo, elas vão criar a figura imaginária, que é essa figura de Deus, para a qual elas vão transferir esse sentido de proteção e vão estabelecer essa relação bastante infantil para Freud com Deus, né, e com a religião. De certa forma, Freud tem razão e a gente vai explicar um pouquinho disso daí. Então, o que acontece? Quando o indivíduo ainda é criança, existe uma característica também que a psicanálise fala da criança, que é a questão do pensamento mágico. O que é essa questão do pensamento mágico? Que é natural na criança, né? Não é natural no adulto. Na criança é natural. É o fato de que a criança, ela, justamente por conta dessa necessidade que ela tem de se sentir protegida
e abrigada, ela desenvolve uma compreensão, uma percepção de que tudo o que acontece na sua família ou no mundo que a cerca diz respeito a ela, faz parte dela. Ela não tem ainda uma definição muito clara dessa separação entre ela e o outro. Então, ela entende que ela pode, ou que tudo que está acontecendo ao redor dela se diz respeito a ela, ou ela provoca aquelas coisas que acontecem. E muitas vezes o indivíduo, quando ele não consegue sair dessa fase, ele conserva esse pensamento mágico, né, de que as coisas giram em torno de si, ele pode construir uma relação de bastante maturidade, seja na relação da construção dessas figuras simbólicas que ele fez do pai e da mãe, né, e também criando, né, sentimentos aí de culpa, né, sentimentos de autopunição, de não saber lidar, né? Uma pessoa que passa pela fase infantil, entra pela adolescência e pela fase adulta sem saber lidar, por exemplo, com uma coisa que é fundamental para o desenvolvimento psicológico de uma criança, que é saber lidar com a frustração, sob uma certa medida, naturalmente, né? E essa pessoa também cresce também não sabendo lidar com isso, né? Quando isso é muito grande dentro da pessoa, essa fase, ela não se consolidou, né? Ela não passou por esse processo de maneira sadia, isso fica muito, vamos dizer assim, isso é muito grande dentro da pessoa. E quando ela estabelece uma relação religiosa, ela vai criar uma relação que é consequentemente também imatura. Né? Por quê? Porque tudo que a gente faz, isso é uma coisa que é importante deixar claro, tudo que a gente expressa e tudo que a gente vive subjetivamente, interiormente, quanto o que a gente expressa na nossa vida, ela tem inevitavelmente uma expressão emocional, uma expressão interior a nós, mesmo as nossas expressões de espiritualidade, né? Isso eu faço questão de deixar claro porque muitas vezes os religiosos, né, pessoas, elas acham que não, que as questões mesmo mediúnicas, elas são coisas que acontecem fora da pessoa. Inclusive existem escritores espíritas, mesmo da Umbanda, enfim, que acreditam que, por exemplo, existem determinadas manifestações de um médium que acontecem, inclusive guiadas por processos que estão fora de si, né, que não passam pelo cérebro do médium. Enfim, a gente não está aqui para estabelecer nenhum julgamento, mas que, por exemplo, para mim, Gregório, isso é uma compreensão completamente inverossímil, né? Tudo que o indivíduo expressa, ele precisa necessariamente passar pelo seu cérebro, pelo seu campo emocional, né? Não há como não ser dessa forma, né? Inclusive acreditar nisso, né? De que existem intervenções espirituais que aconteçam de maneira exterior ao indivíduo, né? É também uma maneira de expressar um pensamento mágico, né? Mas enfim, isso é uma outra questão. Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que quando a gente não supera essas relações, né, que nós construímos no nosso desenvolvimento infantil, e trazemos isso para a nossa vida adulta, a gente constrói relações de imaturidade, que vão se expressar em vários níveis, né? Não só dentro da religião, mas falando especificamente dentro da religião, que é o propósito do nosso trabalho, o indivíduo que carrega consigo essa necessidade constante de ter um sentimento de proteção, de abrigo, ele acaba transferindo para Deus, e no caso da Umbanda, Deus, ele também, como a gente falou no outro episódio, ele vai se manifestar também através, né, de outras, vamos dizer assim, dos seus prepostos, né, que também simbolizam essa divindade de maneira, vamos dizer assim, mais próxima da gente, que são os guias, né, os orixás, enfim. Ele também transfere para tudo isso que diz respeito ao sagrado, ou seja, essa relação com Deus, uma obrigação de ter uma onipotência, né, tal, mais voltada à satisfação de suas necessidades infantis, que não foram superadas, né? Realizando desejos, né? Então, aquele indivíduo que está sempre ali pedindo coisas, né? Sempre pedindo, desde daquelas questões que são as mais comezinhas, né? As questões mais pueris e básicas da vida, que competem somente a si mesmo, né? Decidir e ir atrás, né? E assim como também pedindo, vamos dizer assim, defesa, pedindo guarda para coisas que são, vamos dizer assim, fruto dos seus defeitos, né? E das suas omissões, né? Então ele estabelece uma relação com o mundo espiritual, com o sagrado, de atendimento dessas coisas que são bastante imaturas, né? Da sua personalidade, né? Que são desenvolvidas. Então ele passa, né, a ver Deus, né? A ver os santos, né? Os guias, como o quê? Como quebra-galhos, como pais e mães que são super protetores. Isso é interessante, porque, por exemplo, no indivíduo que é médium, né, ou que acaba funcionando, né, trabalhando como médium numa casa, ele invariavelmente ele vai manifestar alguma entidade que vai se colocar dessa forma, que vai se manifestar dessa forma, como sendo um guia ali que é extremamente protetor, né, que é um grande vigia, que está 24 horas por dia junto desse médium, né,
que pede coisas, né, que defende, né, que ninguém pode fazer nada para esse médium, que ele vai tomar alguma atitude, né, um guia, né, entre aspas, né, porque acho que o mentor de luz, né, um espírito não faz realmente esse tipo de coisa com alguém, né. Então, mas o que é isso? É uma expressão, na verdade, da alma desse médium, né, profundamente inconsciente, que demonstra essa necessidade infantil que esse indivíduo tem, né, de ter essa, né, de estar coberto ali, né, por uma proteção e por um abrigo, né, que naturalmente agora como adulto ele não pode mais contar, né, e ter, né, do pai e da mãe, de uma figura humana, né, que esteja ali próxima dele, né, para fazer isso. Então ele transfere para esse campo mais sagrado, né, para esse campo subjetivo, né, mas continua ali essa presença imatura, né. Então todo o campo do sagrado e a espiritualidade desse indivíduo, ela se torna numa busca, né, por uma onipotência para realizar os seus desejos egoístas, né? Ou, vamos dizer assim, também elas podem se manifestar através de ameaças, né, de conteúdos de intransigência, né, fazendo com que esse indivíduo ele constrói em si uma visão também de que ele precisa renunciar a várias questões, várias dimensões, vamos dizer assim, da sua vida para dar atendimento a essa relação infantil que ele tem com a sua espiritualidade. Então, por exemplo, ele abdica da vida com a família, ele limita, né, a sua capacidade profissional, né, na sua vivência dentro do trabalho, ele restringe a sua relação com amigos, né, ele se priva de lazeres para se dedicar à vida religiosa ali, né. Ele vai, por exemplo, dizer, né, do guia, né, que um guia é muito poderoso, né? São guias de muita luz, né? Que fazem isso, que fazem aquilo, né? Que não pode mexer com o guia dele. E também outras coisas do tipo assim, que ele mesmo diz, ou quando está em transe, essa entidade, vamos assim, manifestada vai dizer que se ele não trabalhar ele vai ficar louco, né? Coisas desse tipo, né? Ou mesmo assim, entidades que se manifestam ali e que vão dizer, determinar coisas na vida, né, dessa pessoa. Você precisa mudar de trabalho, você precisa mudar de relacionamento, né? Coisas que só competem à maturidade e ao desejo desse indivíduo de mudar, né? Não é um guia, né? Não é um ser espiritual que vai determinar isso, né? Um indivíduo maduro ele é capaz de tomar esse tipo de decisão, né? Aliás, é uma coisa interessante para se pensar, né? Quando a gente vai falar com um psicólogo ou com um psiquiatra mesmo, né? Ou seja, uma pessoa que tem esse conhecimento, né, da psicologia humana, quando você vai dizer a essa pessoa a respeito de uma decisão que compete a você tomar, e você pergunta para a pessoa, eu estou em dúvida se eu devo largar desse meu marido, ou se eu devo largar desse emprego, o psicólogo ou o psiquiatra, invariavelmente ele vai te devolver a pergunta, ele vai dizer assim, o que você pensa a respeito disso? Como você se sente a respeito disso? Isso é uma questão básica. Por quê? Porque se o psiquiatra ou o psicólogo ele responder para você o que você deve fazer, a responsabilidade pela sua atitude passa a ser dele, né? Então, isso revela duas questões. O indivíduo imaturo, que precisa, né, ter esse tipo de... que pede, né, para si esse tipo de ingerência sobre a sua vida, né, e transfere para isso, muitas vezes também, né, tô falando até agora da questão espiritual, com a relação com o mundo espiritual, mas também a gente observa muito isso nessa relação com o pai e a mãe de santo também, né? O indivíduo que procura e que projeta sobre essas pessoas faculdade, vamos dizer assim, de decidir sobre a vida da pessoa, o que também revela um processo de maturidade muito grande desse indivíduo, né? Transferir ao outro, né, questões que são do seu campo ético, né, da sua decisão, de foro íntimo, né, dessa pessoa tomar esses tipos de decisões. Então, é mesmo essas coisas, né, de que a pessoa precisa trabalhar aqui nessa casa, né? Então, um guia lá vai e fala, não, que esse indivíduo tem que trabalhar aqui nesse terreiro, né, eu tenho que ser um bandista, né, mesmo isso, definir qual é a religião, né, que a pessoa tem que ter e tal. Ou seja, quanto mais o outro, né, aquilo que está exterior, né, seja espiritualmente, seja essas pessoas que exercem essa função, vamos dizer assim, simbólica, né, de superioridade, quanto mais essas pessoas são reconhecidas acima de nós, menos nós somos. E se nós temos essa relação de maturidade, isso se torna muito prejudicial a nós. Quando o indivíduo permanece, né, nessa fase psicoafetiva e infantilizada, ele também pode ter alguns episódios de crise, né, em que ele se rebela, né, contra o divino, né, ou seja, contra essa imagem de Deus, né, que ele constrói dentro de si, principalmente quando ele se depara com realidades, né, ou com aspectos da vida que ele não pode controlar.
E isso é nós como seres humanos temos que lidar praticamente com a doença, lidar com a morte, com o desemprego. São situações que a gente não tem maneiras efetivas de lidar, né? Existem forças, né, de origem social, existem de origem existencial, mesmo espiritual, que a gente não controla, né? A gente não é onisciente nem onipotente, como esse Deus, né, que a gente acredita, né? E quando a gente depara, né, com essas coisas e a gente também se reconhece num sentimento de culpa, né, aliás, num sentimento de rebeldia e de distanciamento de Deus, é natural que a gente crie um sentimento de culpa, né, e de autopenitência. E isso também pode, né, fazer com que a gente desabe aí para um processo nocivo, que se a gente partisse para um processo de maturidade, deveria ser a porta para uma reconciliação interior nossa, né, com essa imagem de Deus em nós, para que a gente possa recuperar o nosso equilíbrio, né? Para continuar seguindo. Mas nesse caso não. Nesse caso, nesse indivíduo imaturo, isso vai acabar caindo para uma série de comportamentos que são de caráter nocivo, né? Se a gente for pegar o pensamento do Henry Nouwen, que fala também, né, dessa questão da imaturidade, porque além de teólogo ele também era psicanalista, ele cita duas questões que são interessantes, né? E eu acho que cabem bem para a Umbanda também. Ele fala de dois aspectos naturais, aliás, dois aspectos comuns ao indivíduo que tem esse sentimento, essa grande carga de culpa, né? E que descamba aí para esse comportamento religioso nocivo, que ele vai chamar que é o legalismo, ou seja, é quando o indivíduo ele procura tornar absoluta todas as regras, né, as leis e os princípios da sua religião. É muito aquela questão do fanático, né? Um indivíduo fanático que não tolera, né, outras religiões, que quer impor, né, aos outros, né, as questões que são da sua própria religião. Esse indivíduo que tem esse comportamento, certamente ele carrega consigo, dentro da sua imaturidade emocional, uma grande carga de culpa ali, né, que está represada ali dentro de si. Ou ele também pode descambar para o ritualismo. O que é o ritualismo? É uma necessidade compulsória e rígida de ter que realizar de maneira inflexível rituais litúrgicos da sua religião, né? Então ele não consegue, por exemplo, se livrar de determinados pensamentos ou de determinados hábitos, né, que ele tenha na vida. Então ele executa ou ele se pega, né, fazendo determinados hábitos que são, vamos dizer assim, seriam contrários aos princípios ali da sua religião, né? Ele se pega tendo pensamentos, tendo sentimentos que são contrários, né, ao que a religião prega. Então ele procura realizar a ritualidade como uma maneira de se livrar, vamos dizer assim, de aliviar aquela pressão, aquela tensão emocional que é criada, né, por esse conflito, né, que é gerado. Então isso desencadeia aí, né, necessidades que são doentias, né, e obsessivas, né, que procuram sempre uma negação de si mesmo e uma tentativa de submissão a esse divino, mas é um divino que é imaginário, não é um divino real, né? Esse divino que ele criou de maneira imatura dentro de si, né? Através de um pensamento mágico, né, e infantilizado. Uma outra questão também comum é que também esse indivíduo ele vai expressar os seus momentos de oração, né, de relação, né, no caso da Umbanda também, a relação do transe, né, se é o caso, né, do indivíduo ser um médium, né, no cavalo de santo. E assim como também as práticas, né, que ele tenha que fazer, né, algumas obrigações ou coisas que eles têm que fazer como práticas ofertórias, né, ou práticas votivas, isso vai tudo ser permeado por um sentimento e pensamentos de obrigação, né, pensamentos de cobrança, né, e até de tortura, assim, né? Ou seja, essas experiências que deveriam ter uma expressão de gratuidade, né, uma expressão espontânea, né, de fé mesmo, né, daquela pessoa, elas perdem esse colorido, né, e elas se tornam, vamos dizer assim, coisas angustiantes para aquela pessoa. Todos esses recursos, né, deveriam ser utilizados para o indivíduo como um processo, vamos dizer assim, de expressar-se leveza, né, e que fossem justamente canais de comunicação desse indivíduo com esse Deus, né, que nesse caso sim, um Deus real, né, um sagrado maduro, né, um sagrado real que o indivíduo constrói dentro de si, né, que é reconhecido como, vamos dizer assim, um outro, né, uma instância plena, né, uma instância de plenitude que é capaz de preencher o indivíduo, né, de sentidos, né, e poder também transformar aos poucos, né, a realidade interior desse indivíduo que ora e que se vale dessas práticas, né. Mas quando ele não tem
essas experiências vão se tornar bastante angustiantes, né, para esse indivíduo. Então, até mesmo essa relação, né, não é só com o mundo espiritual, também é essa relação com os dirigentes espirituais, né, da casa, né, o pai e a mãe de santo. Também precisam ser pessoas maduras para saber direcionar e lidar também, não deixar que esses indivíduos se vinculem, né, de maneira infantil à sua pessoa, né, recebendo, né, aceitando as projeções, né, e as transferências, né, que esses indivíduos imaturos invariavelmente vão tentar realizar, né? Embora também saiba reconhecer isso e acolher, né, como expressões aí comuns a indivíduos, né, que ainda não passaram por essa fase. Quando o indivíduo ele cresce, né, ele consegue, em algum momento da sua existência, ele consegue superar isso, que ele pode fazer, ou seja, por um processo de quando ele vai buscar ajuda, né, então ele vai fazer algum tipo de terapia, né, ou ele, através de uma autoanálise, né, fazendo novas experiências na vida, ele tem a oportunidade também de ressignificar, né, coisas que talvez ele não conseguiu superar na sua infância, né, mas ele pode também, né, ao longo da sua existência, não é que o indivíduo está fadado, né, se ele não passou por aquilo na infância, ele não conseguiu superar e não vai passar mais na vida inteira, não, é óbvio que não. Ele tem, naturalmente, ele tem outros recursos conforme ele vai crescendo para fazer isso, né, para poder superar e contornar, dar novos significados, né, e amadurecer, né, o indivíduo em relação a essas questões, né. Mas quando o indivíduo ele vai então, né, ao encontro disso, ele busca, né, e ele faz esse trabalho interior de crescimento, que para mim é o que os espíritas, né, os kardecistas chamam de reforma íntima, né. Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da reforma íntima. Quando ele faz esse processo e ele caminha, né, para o estabelecimento de uma personalidade madura, né, de uma pessoa madura, ele vai ter essa relação com o mundo espiritual muito mais tranquila, né, muito mais serena, e mesmo com os seus dirigentes, né, com as figuras simbólico-parentais aí, né, que ele estabelece dentro da religião, né, como o pai e a mãe de santo, por exemplo, né. Então ele não tem mais essa necessidade de transferência, né? Ele passa a ter uma relação de leveza, uma relação de parceria mesmo que ele estabelece com os seus dirigentes encarnados, seja com os seus guias, né, e mentores, né? Ele tem uma relação de parceria e de um indivíduo ativo que se sente como uma peça útil dentro da comunidade religiosa ali que ele participa, né? Então ele tem a motivação de ser uma pessoa, vamos dizer assim, operosa, né? Uma pessoa colaborativa, né? E dentro também do seu limite, né? Sabendo conciliar vamos dizer assim, as suas necessidades internas, né? Com também o que a vida religiosa lhe pede, né? Mas sem um sentimento, né, de obrigatoriedade, né? Sem que isso se torne uma experiência conflituosa, né? Ele sabe conciliar, né, os vários papéis, né, que lhes são pedidos, né? Então ele não, por exemplo, ele não vai abdicar da sua vida em família, da sua profissão, para ter que se dedicar exclusivamente à religião, né, ao centro religioso que ele vai e tal, né? Ele vai saber preencher isso daí, né? Vai saber impor limites também, tanto para um lado quanto para outro, né? De maneira saudável, né? Agora o indivíduo ele precisa ter algumas características, né, como pessoa madura, né, para poder fazer isso, né? Então, se a gente fosse pensar numa pessoa madura, o que a gente entenderia aí a respeito dela, né? Uma pessoa madura, em geral, ela é uma pessoa que se conhece, né? Que conhece a si mesma, tem vamos dizer assim, tem uma solidez, né? A respeito do seu autoconhecimento, né? Ela sabe se aceitar, né? E também aceita as outras pessoas. Aceitar não vamos dizer assim, ser conivente, né? Ou concordar com outras pessoas, mas é deixar que as pessoas se expressem da maneira como elas são, sem se afetar por isso, né? Ela reconhece as suas qualidades e aptidões da mesma maneira que ela também reconhece quais são as suas dificuldades e as suas limitações, né? Precisa também ter essa noção equilibrada aí dos dois lados, né? Ela reconhece de maneira direta, isso também é uma coisa fundamental, né, no indivíduo maduro, ele saber reconhecer de maneira direta, né, e específica quais são os seus sentimentos e as suas emoções, né? Sem recorrer para mecanismos de fuga, né, de escape. E ela também tem uma capacidade de amar, né, de amar outras pessoas. Amar aqui não é só no sentido genital aí, né, não é no sentido do amor erótico, né, da psicanálise, mas é do amor também altruísta, né, enfim, outras expressões de amor, né. E também ela se permite ser amada, né, porque o indivíduo também que não se permite aproximação, né, que não gosta, também é um indivíduo que revela imaturidade, né.
ela tem independência, como eu estava dizendo, né? Ela tem independência nas suas relações pessoais, né? Então, como eu falei, ela se vincula a uma comunidade religiosa, ela tem um pai de santo, uma mãe de santo, ela trabalha com seus guias, mas ela tem uma independência em relação a isso, né? Ela é capaz de criar relações de amizade, né, com profundidade. Ela lida muito bem com a frustração, né? E ela encontra satisfação na realidade que ela vive, né? Na situação que ela vive, sem precisar recorrer também a mecanismo de fuga, né? A mecanismo de imaginários, né? E isso é característica de uma pessoa que conquista a maturidade, né, na vida. Então, muitas vezes a gente busca, né, vamos dizer assim, a gente entende que a experiência mística, né, a experiência do transe, de incorporar entidades, de dar consulta, né, de dar passe, enfim, uma série de coisas, é ter uma experiência de Deus em nós. Mas na verdade não é, né? A experiência de Deus em nós é justamente esse caminho de amadurecimento íntimo, né? O indivíduo, eu já falei inclusive, né, no podcast anterior, ele pode ter essas experiências de transe, essas experiências limite, né? Essas experiências de conversão, enfim. Tudo isso nos dá, elas são, vamos dizer assim, faróis, elas são indicativos dessa dimensão mais interior, né? Que é o campo do sagrado e é onde está a imagem de Deus em nós, né? Mas elas não são em si a nossa experiência de relação com Deus. Nossa experiência de relação com Deus, ela deve ser uma relação de constância. E para ela ser uma relação de constância, ela não deve estar somente dentro dessas expressões que são, vamos dizer assim, arrebatadoras, né? Expressões de alteração de consciência, né? Do ponto de vista fisiológico, inclusive, né? Do nosso cérebro, né? Até porque se fosse assim, outras pessoas que não são médiums, né? Que não têm esse tipo de vivência, não poderiam, né? Vamos dizer assim, desenvolver esse contato mais profundo com Deus. E não é isso, né? A gente sabe de uma série de indivíduos que são pessoas extremamente maduras, que têm uma relação, que têm uma espiritualidade muito rica, né? Que viveram numa relação profunda com o divino, né? E que não eram médiums, né? Não recebiam espíritos, né? Não tem nada, né? Só a gente pegar ícones de outras religiões, né? Como São Francisco de Assis, a Madre Teresa, né? Enfim, tem outras pessoas que viviam, né? Em outras culturas religiosas. Eles não faziam transe, né? Eles não eram médiums, né? Embora alguns espíritas, né, queiram achar que todo grande religioso era médium e era isso, mas não eram, né? Eles tinham outras expressões, era uma outra cultura religiosa. E dentro dessa cultura eles sabiam viver. Por quê? Porque eram pessoas maduras, né? E é a sua maturidade que fez com que esses indivíduos encontrassem esse Deus em si, né? Então, a conjunção da experiência religiosa, né, e desse amadurecimento emocional, ao longo prazo, ela vai fazer com que o indivíduo desenvolva uma compreensão clara, né, uma visão clara, um sentimento também consolidado, né, desse Deus interno, né, desse princípio divino que habita em si e que é essencial, né, vamos dizer assim, nesse processo de nos modelarmos, né, em novos níveis de consciência, né. Partimos para modelos mais refinados aí, né, da nossa consciência interior. Dessa forma, a maturidade emocional e a maturidade espiritual estão inteiramente ligadas, né? Uma questão que cada vez mais nós, como umbandistas, devemos pensar, né? O quanto nós precisamos nos envolver emocionalmente, né? Para que a nossa experiência espiritual interior ela possa ser acrescida, né? Ela possa ser enriquecida. Não basta somente recebermos, né, espíritos, né? Não basta somente a gente dar consulta, né, a gente ajudar pessoas, fazer trabalhos, praticar rituais, né, fazer coisas assim. Mas tudo isso tem que acrescer a nós, né? Como eu falei no começo, né, essa experiência religiosa, ela tem que nos dar sentido, né? Tem que fazer com que a gente desvele alguma meta, ou desvele metas, né, várias ao longo da nossa vida e que nos despertem, né, a realização de tarefas, né? Que são tarefas que não necessariamente totalmente exteriores, né? Que a gente deva praticar, né, em relação ao outro, né? Mas também que são tarefas, vamos dizer assim, são conquistas, são coisas, trabalhos, vamos dizer assim, interiores que a gente precisa desenvolver, né? Para que nós possamos nos enriquecer, né? E a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que a gente tem essa visão madura, né? Que a gente possa caminhar, a gente possa amadurecer emocionalmente, para que a nossa também experiência, né, dentro da religião possa estar enriquecida assim, né, e a gente possa também ser indivíduos
mais autônomos, né? Agentes mais autônomos dentro da comunidade religiosa que a gente vive e também, vamos dizer assim, sermos exemplos, né? Justamente de superação, né? De libertação dessas questões interiores, né? Que a gente possa servir também como um farol, né? Como um indicador para outras pessoas do quão, vamos dizer assim, profundo e quão grande pode ser, né, a vivência religiosa dentro da Umbanda, né? Que não somente a experiência mediúnica em si, né? A experiência do transe, enfim, que ela é uma experiência muito mais rica do que isso. Então vamos finalizar nosso podcast por agora e caminharemos para o próximo episódio, em que nós falaremos de outros temas em decorrência desse daqui. Até o próximo programa. Saravá.